Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. A nossa palavra para a reflexão de hoje encontra-se no livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, no capítulo 34, intitulado Prossigamos, que é uma passagem do Evangelho, uma carta de Paulo aos Filipenses, exposta no capítulo 3, versículo 13. Filipenses, capítulo 3, versículo 13, tá? Onde Paulo diz o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Quer dizer, Emmanuel vai tratar nessa lição de como nós devemos nos comportar para servir a Deus sem remorsos, de coisas de existências passadas que ficaram para trás e que devemos prosseguir avançando para as que estão diante de nós. Certo? Muito bem. Então, Emmanuel nos diz assim, se te imobilizas na estrada, a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas, lembra-te de Paulo, o apóstolo intrépido. Intrépido é corajoso, ousado, destemido, valente, que, sobrecarregado de problemas, não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferiram. O amigo providencial da gentilidade é o povo, não se entretinha a escutar os remorsos que trazia do seu tempo de adversário e perseguidor do Evangelho. Quer dizer, ele não se entretinha em remorsos, do tempo em que ele perseguia o Evangelho de Cristo. Não lamentava os amigos descrentes da renovação de que fornecia testemunho. Quer dizer, ele não se melindrava, com a descrença da sua renovação, pelos parentes, a qual ele estava dando testemunho, certo? Da sua renovação.
não se detinha para lastimar a alteração dos afetos, que a incompreensão azedara no vaso do tempo. Quer dizer, ele não lastimava alteração de afetos, entendeu? Devido a incompreensões que azedara no vaso do tempo. Tá? Não cultivava a volúpia da solidão. Volúpia é a exploração dos sentidos físicos, né? Então, ele não cultivava a volúpia da solidão, quer dizer, em sua solidão, ele não ficava explorando os seus sentidos físicos, né? Os prazeres dos seus sentidos físicos. Então não cultivava a volúpia da solidão porque lhe faltasse a bênção do tálamo doméstico. Tálamo doméstico, o significado é casamento. Né? Então ele não reclamava de não ser casado, de não ter um relacionamento afetivo amoroso, né? E nem por não ser casado, porque na cabeça dele estava a sua missão, né? Que inclusive foi muito bem cumprida, se tornando ele um dos principais apóstolos, né, de Cristo. Não se fixava nos espinhos que lhe ferreteavam a alma e a carne, quer dizer, que lhe feriam a alma e a carne. Não obstante reconhecer-lhes a existência. Quer dizer, apesar de saber da sua existência. De reconhecer os espinhos, né? De sentir os espinhos. Mas ele não se fixava nisso, ele olvidava isso. E seguia em frente. Não parava o objetivo de reclamar contra as pedradas do caminho. Quer dizer, ele não parava os trabalhos para reclamar das adversidades que porventura surgissem no caminho. Continuava sempre em frente. Não se concedia férias de choro inútil ante as arremetidas do mal. Quer dizer, não chorava inutilmente, tá? Diante das arremetidas do mal. Não se demorava na rede dos elogios sob o fascínio da ilusão.
Quer dizer, ele não se deixava iludir, né, pelos fascínios dos elogios, certo? Ele não ligava para isso, não se detinha nisso. Não se cristalizava nos próprios procedimentos. Seguia sempre na direção do alvo que lhe cabia atingir. Desculpem, eu li errado aqui. Não se cristalizava nos próprios impedimentos, tá? Quer dizer, ele não paralisava os trabalhos diante dos impedimentos, das adversidades que surgissem e que poderiam impedir, né, o seu trabalho. Não, ele seguia sempre na direção do alvo que lhe cabia atingir. Não parava nunca, entendeu? E deixava as coisas para trás. As coisas que ficaram para trás não são para ser lembradas e as antigas não devem ser recordadas, certo? Então, ele não se cristalizava diante desses impedimentos. Assim também, nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos: acima de todos os tropeços e inibições, prossigamos sempre para diante, olvidando o mal e fazendo o bem. Muito bem. A nossa lição de hoje termina aqui. Desculpem, deixa eu abrir aqui a palavra. Deu um pequeno problema aqui, mas eu vou acertar e vamos seguir adiante. Bom, então, vamos refletir bem nessa palavra para conhecermos melhor o grande Paulo de Tarso, né? Que nada o imobilizava em direção ao seu alvo, que era a reforma íntima redentora, né? E o serviço ao Cristo.
que ele conheceu depois de ressuscitado. E logo tomou conhecimento de seus poderes, né? Fazendo o milagre do Ananias, que curou a sua visão quando ficou cego após ver a luz brilhante, resplandecedora de Cristo, mais brilhante que o sol. Eu acho que diante de uma luz dessa, qualquer um tomaria o mesmo caminho. Então é isso, gente. Nós ficamos por aqui hoje. Tenham uma boa reflexão da palavra e até a próxima. Um abraço a todos e fiquem com Deus.